Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Do versículo 12 ao 16. Romanos capítulo 6, versículos do 12 ao 16. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e todo-poderoso Deus, em nome de Jesus estamos aqui reunidos em Tua presença para falar da Tua palavra, que a Tua palavra é vida, que a Tua palavra nos edifica, que a Tua palavra é o nosso caminho para a vida eterna, Pai. Ô Senhor meu Deus, que a semente possa cair no coração, que não seja o homem quem fala, mas o Espírito Santo possa me usar como vaso de honra na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai Todo-Poderoso, que essa semente venha cair e frutificar, pois a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Pai. Amém e aleluias. Glórias a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Pode se assentar aí, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, lá em João capítulo 15, que antes da gente amar o Senhor, Ele nos amou primeiro. Amém? Diz que Ele nos escolheu. Que Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos. Ele não nos escolheu à toa. Amém? Glória a Deus. Estou aqui pregando porque o Senhor me colocou no caminho que Ele queria. Eu já pregava no começo da igreja, mas parei por alguns problemas. Mas ultimamente o Senhor andou me apertando, que eu pregava, não prego mais, que eu cantava, não cantava mais. Não toco e não toco mais. Então o Senhor não me escolheu à toa. O Senhor me livrou da morte várias vezes. Onde fomos lá, vimos o testemunho da irmã, uma pessoa oprimida também pelo diabo, assim como eu fui um dia. Nasci numa família católica e que gostava de uma feitiçaria. Mas hoje estou aqui. Fui crescendo, o Senhor me livrando da morte, me livrando dos demônios, cada dia mais. Eu, quando eu tinha 7 anos, ganhei uma Bíblia da minha mãe. Mas aqueles demônios tinham o poder da minha mãe de se manifestar, era o que eles queriam. E eu queria ler aquela Bíblia de qualquer jeito, com 7 anos, que ela leu uma vez a história de Jacó brigando com o anjo. Mas ela nunca me deixava ler. Toda vez que eu pegava na Bíblia, ela ia lá, tomava de mim e fechava. Deixa para quando você estiver maior, senão é perigoso você ficar louco. E depois fui crescendo e foi indo, não é longe a história. Mas daí depois comecei a ler, estudar a Bíblia, me dedicar. Conheci o Evangelho verdadeiro, me batizei. E a gente vai combatendo um bom combate. Amém? E quando a gente vem para Jesus, o pecado não pode reinar no nosso corpo mais. Quando você desce as águas do batismo, todo o pecado seu ficou ali. Então por que o pecado vai continuar reinando em mim? O apóstolo Paulo fala, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Amém? Lá em Timóteo, no capítulo 1, no verso 4, de 1 a 4, a Bíblia diz que nos últimos dias o povo vai estar cansado de ouvir a palavra de Deus. Então eles vão se apegar a falsos mestres, a doutrina de espíritos malignos, a ensino de demônios.
Amém? Isso tem acontecido na nossa igreja. Nós temos visto isso muito bem. Várias doutrinas que não são de Deus entrando dentro da igreja. Amém? Mas espero que aqui, graças a Deus, não está acontecendo isso. Amém? É por isso que eu estou 4 anos aqui já nessa igreja. Eu tenho visto o pastor daqui que quer pregar a palavra de Deus verdadeiramente. Não é fácil pregar a palavra de Deus verdadeiramente. O povo nosso é acostumado ao pecado, é acostumado a patuar, é acostumado a ser enganado. Amém? O povo às vezes gosta de ouvir que vai dar 10 reais para Deus e Deus vai te dar 1000. Mas isso é mentira. Amém? Eu já fiz tudo isso daí já. Participei de campanha, de tudo quanto é tipo, querendo a bênção de Deus, mas eu estava barganhando com Deus. Não tem nada a ver isso aí. E hoje obedecendo a palavra de Deus, tentando me livrar do pecado, me limpando cada dia mais, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser santo, não pecador. Igrejas falam por aí que nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. Nós somos lavados e revidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Então a Bíblia diz que nós temos que ser santos. O apóstolo Paulo chama nós de santos, né? Natureza é pecadora, sim, mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tanto que a turma está discutindo lá com Paulo, Coríntios capítulo 6, verso 9. Pô, Paulo, o cara bebe, mas o cara é super legal, meu. Pô, o cara é gay, né? Fala efeminado. Mas ele, puxa, que legal. Nossa, os caras tão 10, mano. Aí o apóstolo Paulo já fala, pô, meus irmãos. Ele não falava assim, pô, meus irmãos, não vos enganeis. Ele falava, não vos enganeis. Amém? Que nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os ladrões. E depois continua a lista também lá em 1 Timóteo. Se quiser ler lá, uma lista é maior ainda. Amém? Os desobedientes, os irreverentes, os patricidas, malicidas, roubadores de homens, e assim vai, longe. Então essa é a doutrina de Deus, amém? Então nós temos que tomar cuidado, porque o povo está cansado de ouvir a palavra de Deus verdadeira. Muitas vezes eu converso com o Senhor e falo, Senhor, como que eu vou pregar se eu gosto de uma repreensão? Porque se Deus não me repreender, eu não vou para frente. Então, esses últimos dias, para eu voltar a pregar, o Senhor teve que tratar comigo, dar umas chineladas em mim, para me aprender. Aí eu falei, puxa, alguma coisa está errada na minha vida. Está começando a dar tudo errado novamente. O Senhor está querendo alguma coisa de mim. E daí foi lá, eu orar, Deus. Aí Deus foi conversando comigo. Então, voltei na presença de Deus novamente. Amém? E eu falo para Deus que os pensamentos meus possam ser os pensamentos de Deus. Que os meus caminhos possam ser os caminhos de Deus. E esse é o caminho da igreja, amém? Porque Deus fala, seus caminhos não são os meus caminhos. Seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então eu quero às vezes tratar a minha vida de um jeito, mas não é desse jeito. Então a gente tem que colocar tudo na mão do Senhor. Amém? Então dentro das igrejas hoje, nós temos reinado o pecado. Eu vejo, fico triste de ver muitos evangélicos. Um dia eu fui cumprimentar um bando de amigos evangélicos, de aspas, uma roda na firma, eles estavam vendo que não devia no celular. Eu virei as costas, nem cumprimentei ninguém, saí chorando, né? Falei, meu Deus, o Senhor tem dado tanta chance para esse povo, né? Jesus desceu aqui, se fez homem, deixou-se sangrar, deixou-se esfoliar, arrancar a barba dele, mesmo sendo Deus. Apenas uma palavra podia destruir o mundo inteiro, acabar com aqueles homens que estavam batendo nele. Mas o amor dele é muito grande. Ele ia dar uma chance. Está dando chance para nós até hoje. Como nós comentávamos ontem, né, pastor? Não tem idade. Agora está com 100 anos. Deus segurou você até 100 anos porque você não tem chance. Aí os 101 você bateu com a bota, mas não aceitou Deus. Problema seu. Agora você vai para a justiça de Deus. Acabou o amor. Quando a gente morre, acabou o amor de Deus. Aí é a justiça de Deus que nós vamos enfrentar. Amém? Por mais que Ele nos ame, Ele tem que executar a justiça, a sua palavra. Se eu morri em adultério, é em adultério que eu vou ser julgado. Amém? Se eu morri em santidade, glória a Deus, vou andar em ruas de ouro. Agora quem morreu no pecado vai andar com o pé queimando, não sei onde aí, né? Quem conhece a Bíblia sabe muito bem que vai parar os pecadores. Então eu não quero andar com o meu pé em chamas. Não quero ser consumido pelas chamas do inferno.
Quero que o Senhor haja na minha mente, que o Senhor haja no meu coração. Que eu, por minhas forças, mesmo pela força da nossa carne, a gente não consegue, né? Às vezes, quinta-feira, talvez a pessoa ficou lá por causa da novela, ficou por causa de um filme. Novela é uma porcaria de Satanás. Já fui viciado em novela. Assistia uma aqui, enquanto estava comercial daquela, assistia outra lá, e assim virava um noveleiro do inferno, caminhando para o inferno. E o que tem naquela novela? Adultério, fornicação, pedofilia, só imundícia. O Senhor fala, analisar a árvore pelo fruto. Então você faz uma listinha, o que te leva? Qual o fruto que edifica a minha vida, a novela? Nenhum fruto. Só imundícia. A gente vê hoje as pessoas crentes conversando sobre novela. Hoje em dia a gente tem os aparelhos de televisão maravilhosos, uma imagem definida, não sei quantas, né? Televisão zona de 40 polegadas, 50, de 40 agora já caiu por terra, pastor. Agora você já está fora, eu já estou fora também, porque a minha de 40 já estou fora da sociedade, já, que é de 55 para cima. Mas para que é esse instrumento, né? Senhor, eu vou colocar lá filmes de Deus, pregação de Deus, que tem, né? O Senhor, ele já fala desde lá, coloca hoje na tua bênção, na tua frente, Israel, a bênção e a maldição, escolhe. A televisão é uma bênção e é uma maldição na sua casa também. Você pode peneirar o que você vai assistir ali, né? Hoje não temos quase televisão aberta, é canal escolhido. Então você pode acessar o YouTube e escolher uma pregação, ou você pode escolher uma pornografia, caminho do inferno. Você tem o direito de escolher. Escolhe a bênção e a maldição, né? Vemos dentro das igrejas doutrinas que não são de Deus entrando, né? A geração de hoje, uma geração sarada, malhada, como diz o pastor, né? Sempre comento com minha esposa e falo, rapaz, essa turma de hoje em dia é tudo malhada, né? Então, e com a malhação já vem a tatuagem, a gente estamos vendo a tatuagem invadindo a sociedade, estamos vendo a tatuagem invadir os crentes também. Então lá no livro de Ezequiel, o Senhor fala, quando as abominações que não são do templo de Deus estiverem lá dentro do templo, o Senhor vai ter que executar juízo. Eu desde criança eu já tinha sonhos que o mundo ia acabar. Sempre acordava todo dia chorando, o mundo vai acabar. Eu acho que eram os demônios que seguiam. Eu ficava falando, o mundo vai acabar, a gente está voltando. Então eu já acordava naquele sonho já, que Jesus está voltando. E eu acredito que Jesus está voltando, amém? Porque a Bíblia diz que quando a figueira florescer, a figueira é Israel. Lá no finalzinho lá de João, começo de Atos, Pedro e João perguntam, ô Senhor, mas quando que vai ser a restauração de Israel? Aí Jesus fala, agora para vocês não importa. Mas a restauração de Israel, né, logo depois Israel foi espalhado, cumpriu aquela profecia que Jesus falou que não ia sobrar pedra sobre pedra, o exército romano invadiu lá Jerusalém, queimou o templo, e como as paredes do templo eram todas de ouro, o ouro se infiltrou no meio das pedras, soldados foram quebrando pedra por pedra e arrancando aquelas lascas de ouro que tinha no meio. Então não sobrou pedra sobre pedra, amém? Cumprindo-se mais uma profecia de Jesus. Depois de 1948, depois de Cristo, Israel volta a ser uma nação por um milagre. Eis que digo que Israel já está de parto. Pode uma nação nascer num só dia? Israel renasceu do nada. Estavam perdendo a sua língua, perdendo seus costumes, perdendo tudo que eles tinham. Mas Deus, do nada, Ele faz o tudo, amém? Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias os homens virão pela fé. Amém? Muitos falam de um grande avivamento, mas eu não vejo esse grande avivamento. Jesus fala, será que quando eu voltar haverá fé na face da terra? Pois o mundo estará feito Sodoma como Gomorra, assim como foi nos dias de Noé. Casavam, comiam, bebiam, construíam, até que veio o grande inundação. E foram consumidos a todos. Amém? Noé pregou 100 anos, a Bíblia diz. Começou a construir com 500 anos, né? Alguns falam que é com 80, outros com 120, mas se você ler lá na Bíblia, a Bíblia fala que foi 100 anos. É correto, amém? Noé começou a construir a arca com 100 anos, com 500 anos e terminou ela com 600 anos. Então, 100 anos ele demorou. E nesse ano ele ficou pregando, ele dando risada, tirando sarro dele, amém? Então hoje em dia as pessoas têm medo de tirar sarro.
Ah, a pessoa, se eu for crente demais, as pessoas vão tirar sarro de mim. A pessoa faz piadinha, faz livro de piada sobre a Bíblia. E ontem comentava com o João aqui, né? Se você lá em Gálatas, lá de Deus não se escarnece. Outras traduções, com Deus não se brinca. Então como você vai ficar brincando com a palavra de Deus, ficar fazendo piadinha para a turma dar risada? Isso aqui é sério, gente. Jesus desceu do céu para a gente poder escrever isso aqui. Muita gente morreu por amor a essa palavra. Não é apenas um simples livro. A gente não vem apenas cantar um louvor. Não é só cantar porque é bonito, vou pregar aqui porque é bonito. Não, existe um peso para quem está aqui na frente pregando. É mais fácil a gente ir para o inferno do que a pessoa concentrar. Bem, é dom de Deus também. Glória a Deus. Então isso aqui é uma coisa séria, gente. Essas doutrinas estão entrando, né? Dentro da Bíblia. Tatuagem. Você entra na internet lá, vê uma igreja lá, tem uma cuspindo fogo, tem uma rolando no chão, luta. Né? Aí o cara entrevistando, o cara, por que você está aqui nessa igreja? Pô, eu estou aqui porque é legal, não, a luta ali é MMA, os caras estão se arrebentando. E a gente gosta muito disso, a minha família gosta, ó, meus amigos, ó, todo mundo, a multidão ali. Tudo vendo os caras lá, ó, 2 bispos narrando. Pô, os caras estão devagar hoje, não sai um soco legal aí, não chute. Glória a Deus, aleluia, o irmão não arrebentou a cara do outro ainda. Pô, a gente quer ver sangue, irmão. Estamos aqui para isso. Dentro da igreja, gente. Vamos montar um ministério aí, pastor. Eu estou meio treinadão ainda para arrebentar umas partes de igreja aí. Bautista Shalom no point lá no cão, arrebentando a galera, que eu adorava lutar também, né? Antes, quando eu era ímpio, gostava de acertar a cara do outro também. Mas, quando eu nasci de novo, não posso viver debaixo do pecado, amém? Não posso ser escravo de Satanás mais. O Satanás está escravizando as pessoas, a igreja de Deus, amém? Então tem que ficar de olho na Bíblia, tomar cuidado. Por que você quer ficar saradão? Por que você quer ter um corpo bonito? Você vir com uma calça apertada, uma camisa apertada na igreja? Para você servir de pedra de tropeço para o irmão? Era isso que eu queria antes. Vivia só de camisetinha apertadinha, calcinha apertadinha, shortinho, sem camisa. Uma mulher coitada sofreu comigo aí. Glória a Deus, e por isso que eu relaxei um pouco demais, né? Agora eu não tenho nada de bicicleta, por causa que a saúde vai para a roça. Não consegue nem andar, não dá nem para a gente fazer a obra de Deus, amém? Glória a Deus. Mas tudo na igreja é com ordem e decência. A nossa vestimenta tem que ser com decência na igreja, amém? A gente vê a lascívia entrando dentro da igreja. A gente vai em umas igrejas aí, não tem nem condição de congregar, porque é terrível a competição dos homens e das mulheres para ver quem é o bambambam. E Jesus Cristo mesmo, você veio para Jesus Cristo, você vem aqui se mostrar para o irmão, né? E o foco principal é adorar a Deus e receber o alimento da palavra de Deus, amém? E aqueles que estão cansados de ouvir a palavra de Deus, que eu sei que aqui não tem ninguém cansado, amém? Não está caindo aqui na profecia de Timóteo. Então, cansados da sã doutrina da salvação. A Bíblia nos ensina como vestir, a Bíblia nos ensina como andar, a Bíblia nos ensina como ter amizades, né? Amizade nossa é tudo em cima da palavra de Deus. Vamos conversar sobre Jesus. O que eu devo conversar? Vou me reunir com um bando de gente. Vou lá. Onde que eu vou? Vou lá em Filipenses capítulo 5, verso 17. Não vos embriagueis com vinho, meus irmãos, que é fonte de devassidão, mas quando vocês se reunirem, cantai salmos, hinos de louvor, amém? Então quando a gente se reunir, a gente tem que conversar sobre essas coisas de Deus, né? Hoje em dia Deus tem abençoado a gente aí. A nossa casa está porcelanato, meu pôr no chão lá. Aleluia. Mas eu não ligo para isso mais. Eu falei com Jesus: Senhor, se eu colocar o último piso aqui, a última pinturinha dentro dessa casa, e o Senhor arrebatar eu no outro dia, glória a Deus. É o que eu mais quero. É apenas um testemunho que a gente tem que dar, que a gente não pode viver no limbo também, né? Então o Senhor tem abençoado eu, mas eu já não tenho pensado mais nessas coisas. Então Deus te abençoe, quando você já não está mais ligando com essas coisas, você só está vindo na igreja buscar bênção. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar, quando você quer adorar o Senhor em primeiro lugar, quando você quer fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas para você, amém? Então é maravilhoso.
Deus é fiel. Então, daquele que a gente se fizer pecado, se fizer servo, perdão, isso será o nosso Senhor. De Cristo para a vida, ou do pecado para a morte. Quem é o pai do pecado? É o diabo. Amém? Então a gente vê lá, mas, pô, muita gente não acredita, porque não vê nenhum milagre de Deus, não vê porque não se consagra a Deus. Às vezes você fala para a pessoa, tem que fazer um jejum, irmão. Ah, mas eu não posso fazer jejum porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quando vai procurar um emprego, fica lá 12, 14 horas, né, sem comer, sem beber, ainda vai tirar sangue no outro dia ainda, né, arrumar um emprego, mas para ver a glória de Deus na vida não faz nada. Eu aprendi a jejuar com meu avô, que era mormon, uma seita de mormon, né, infelizmente. Falei, ah, mas como que eu vou aguentar jejuar, avô? Daí ele foi lá e ensinou, falou, se você aguentar 3 horinhas primeiro, vai jejua. Aí Deus vai conversar. Daí fui indo, não pela força da gente, o jejum espiritual não é a minha carne que tem força, mas é o Espírito Santo, amém? Você acredita que o Espírito Santo está com você, que ele te ensina? Glória a Deus. Então o justo viverá pela fé, essa fé que a gente tem que ter, amém? Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o centurião Cornélio. Ele era um centurião romano, e ele era simpatizante da fé judaica. E com certeza, na época, a Bíblia de Jesus era até Malaquias. Hoje nós temos aqui, depois de Malaquias, a continuação, amém? Que é o Novo Testamento, o cumprimento do Antigo. Então a Bíblia de Jesus era aquela lá. Então o que com certeza Cornélio lia era o Antigo Testamento. E ele simpatizou lá com aquela pregação, quando o Senhor vai aparecer para o povo lá no deserto, fala, vocês vão se santificar. Durante 3 dias vocês não vão ter relação com as suas mulheres, vão lavar suas roupas de cama, as suas roupas e a sua imundícia. Aí no 4º dia o Senhor veio e falou com eles. Amém? E o centurião Cornélio, acho que ele falou, puxa, essa fé é demais, né? Que Deus é esse que fala, né? Eu falo com meus deuses de pedra, isso e aquilo e tal, não falam nada comigo até hoje, né? Essa fé é maravilhosa dos judeus. Ele vê aquele movimento na época, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Pedro, as curas, o milagre. Ele falou, puxa, vou entregar um jejum aí de 4 dias para ver. E daí ele foi ali, entregou um jejum e ele já estava na mulher de Deus ali, porque ele já, sem saber, era um praticante da fé, dava esmola para o povo judaico. Ele não era aquele centurião que vivia querendo matar o povo judaico, mas ele vivia fazendo caridade, então Deus se agradou dele, né? Então no 4º dia de jejum, às 3 horas da tarde, a 9ª hora, ele fala, apareceu o anjo do Senhor. Pronto, manifestou a glória de Deus aí. E eu também, quando eu virei evangélico, era um descrente daqueles. Claro que esse negócio de língua é tudo mentira. Se for verdade, pega eu, Senhor. O que precisa fazer jejum? Vou fazer 12 horas de jejum. E vai e tal, nada. Até que um culto eu começo a cantar um louvor lá e já não estou cantando mais na língua dos homens. E aquele negócio tomou eu, que eu fui dormir falando em língua, acordei falando em língua. E foi maravilhoso. Então, glória a Deus, o negócio é verdadeiro. Daí o apóstolo Paulo fala que aquele que tem o dom de falar em língua também traduz. Fala, Senhor, que era tradução, né? Tradução. E vamos jejuar. E daí vai lá, eu entrego 24 horas, 12 horas, tal, e nada. Até que um dia estou eu num culto lá e tal. Aí a mulher começa a falar com a minha esposa e em línguas lá. E daí o Senhor começa a revelar para mim o que ela estava falando. Mas tudo isso eu já estava morrendo, devia ter uns dias atrás. Você vai deixando morrer. Não exercita mais a fé. Nossa corrida ali. Então a gente vai deixando o primeiro amor morrer. Aí veio o Rodrigão aqui e pregou sobre o primeiro amor. E as flechonas direto no peito do cão. Então a gente tem que voltar a jejuar, orar. Você quer ver o poder de Deus? Jejum, oração. Ah, mas não consigo. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo, Deus vai te ajudar a deixar a novela, o filme, todas as imundícias da nossa vida, né? A turma já brigava, isso não é novo. Salomão fala no livro dele lá que nada é novo debaixo do sol. Lá já na igreja, lá na primitiva, que o povo era acostumado já com o circo, ver o povo se gladiar, né? Tudo aquelas coisas, as coisas do mundo. Falava para o apóstolo Paulo, o que nós vamos pensar, né? A gente
Não consegue se ver, às vezes eu vejo as pessoas hoje em dia apegadas aos filmes, essas multicanal, 24 horas por dia, deixa de vir na igreja, ficar assistindo filme, vai conversar, só conversa sobre série, assistiu tal série, não sei o que, não sei o que, eu aluguei tal série agora inteira, pá, só fica nessas conversas. E nada de Deus, né? Então a gente, isso não é novo. O apóstolo Paulo responde o quê? Pensar nas coisas do alto. Amém? Glória a Deus. Está escrito aqui, ó, que é Nova Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal. Então a gente vai ficar pensando nisso daí. Vamos ficar louvando, vamos ficar adorando. Minha casa lá, meu tio até fala que outro dia o cara foi bater lá para entregar o piso lá. O cara invadiu minha casa. Pô, meu, o som tá ligado alto aí, meu. Vocês estão só aí cantando aí. Não escuta a gente. Aí o rapaz falou, vocês ouvem o louvor o dia inteiro aqui? Eu falei, o dia inteiro, pai, senão nós estamos fritos na mão do capeta. Vai fazer a vontade do capeta. Então é louvor, crente é louvor o dia inteiro, é pregação, é filme. E vamos lutando, né? Então se você não combater o bom combate, como você pode, né, falar? Você acha que é só manha, né? Manhinha do evangelho? O nosso irmão, esqueci o nome dele agora, que vai pregar aqui, moreninho lá. Ismael. O Anderson. Nosso irmão Anderson pregou maravilhosamente bem, né? Falei, olha, isso é Espírito Santo, né? O evangelho não é só a manhinha, só a bênção. O evangelho é cruz, crucificar a nossa carne. O apóstolo Paulo fala que a gente vai fazer coisas que vai doer a nossa carne, que a nossa carne não quer. A nossa carne quer lutar, só que a nossa carne não agrada a Deus, né? Você vai lá no capítulo 3 de Gênesis, lá o Senhor fala, não habitarei mais no meio do homem, porque é tudo carne. Então o homem carnal não agrada a Deus. O homem natural, que é meio espiritual e meio carnal, também não agrada a Deus, porque ele está em cima do muro. E o muro é do diabo, né? Já ouviram a historinha aqui, né, pastor? Glória a Deus. Então o muro é do diabo. Então o crente verdadeiro é fervo, ele tem que ser espiritual. Ele tem que contemplar as coisas do Espírito. Deus vai te revelar, Deus vai trazer pessoas que você pode ajudar. Amém? Então é maravilhoso. E se você não conseguir ganhar ninguém, apenas você faça o seu trabalho. Pregou. Pregue o evangelho, não converse sobre coisas boas. No livro de Mateus também fala que vai ser cobrado. Toda palavra da nossa boca que não tem valor será cobrada no dia do juízo. Amém? Você ficar trocando ideia de futebol, 1 hora, não tem valor, aquela 1 hora vai ser cobrada. O que a gente mais gosta de ver a turma hoje em dia? A gente só vê a turma conversando sobre carro, dinheiro, SX, porcaria lá, e só besterol. Vou falar de Jesus lá, os caras levantam da mesa para dar licença que eu estou saindo aí. Falou, glória. Bem-aventurados sois vós quando vocês expulsarem do meio deles por causa do meu nome. Então eu gosto na firma de falar só de Jesus. A turma fala, pô, você é pastor, cara? Fala, não. Ainda esse peso não está sobre minhas costas ainda, né? Que se Deus quiser, glória a Deus. Não é fácil ser pastor, não. Não é moleza, não é bonito. É uma responsabilidade muito grande ser pastor. Mas eu não falo para ninguém, eu sou crente. Nem muitos chegam lá e falam, eu sou crente. Crente. Então você pergunta para o cara se ele acredita na Arca de Noé, se Deus abriu o mar vermelho. Ele fala, sei lá, não sei. Aí daí você perguntar para o diabo, você acredita que Deus abriu o mar vermelho? O capeta vai falar, estou lá, estava lá. Mano. Jesus estava crucificado, eu estava lá. Não tinha dos soldados lá, detonando ele na chicotada. Amém? Então, se me perguntarem para você, você acredita na Arca de Noé? Eu falo, acredito. Está lá no Monte Ararat, lá. No país que eu esqueço o nome. Qual é o nome do país, pastor? Turquia, glória a Deus. Eu não consigo decorar esse nome, Turquia. Então a Arca de Noé está escondidinha lá, 30 metros debaixo do gelo. Já foi vista por satélite e tudo. Eu tenho documentários, um monte de coisa. Dou para os caras da firma assistir, mas mesmo assim eles falam, será que é verdade, Lucão? Crente, né? Olha, se não acredita, o problema é seu livre-arbítrio. Eu acredito, eu tenho fé que está lá, mas Deus não deixa ver ela por quê? Porque senão a palavra de Jesus, que os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, não vai se cumprir, vai ter que se cumprir, amém? Pois esses é que o Pai busca, os adoradores em espírito e em verdade.
Amém? Glória a Deus. Então não vamos deixar que o pecado venha a ser nosso Senhor, amém? Mas que o nosso Senhor seja Jesus Cristo para a vida, porque o pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Eu vou encerrar aqui, irmão, lá em Efésios 5, 27, se não quiser abrir comigo. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos santificar, que o Senhor possa fazer os nossos pés andar no caminho dele. Aleluia. Efésios capítulo 5, 27. Que o Senhor possa nos limpar de toda imundícia. Porque não é fácil. Um dia nossos filhos também vão para a escola, recebem uma carga demoníaca na escola. Sai da porta da nossa casa, recebe uma carga demoníaca. A gente vai para o trabalho, recebe uma carga demoníaca. Então só o sangue de Jesus para nos purificar, nos lavar de todo o pecado e não deixar. Os tempos estão se abreviando, porque o Senhor falou que se os tempos não se abreviassem, nem nós iríamos se salvar. Mas glória a Deus ao Senhor, que o Senhor sabe todas as coisas, amém? Efésios 5, 27. O Senhor quer uma igreja pecadora quando Ele vier buscar a gente? Negativo. Um dia eu preguei com uma moça e ela distorcia bastante a palavra de Deus. Eu falei: infelizmente você está distorcendo bastante a palavra de Deus. Isso que você fez aí está errado. Você fez uma tatuagem também. Você sabe muito bem, passei no versículo para ela lá em Deuteronômio. Não pode fazer tatuagem, não pode fazer marca nenhuma, porque não viemos, o apóstolo Paulo veio. Ele nasce com uma marca, tatuagem, nasce com um dragãozinho no braço, um anjinho, não nasce, não assim nada. E a Bíblia diz que depois que a gente entregou o nosso corpo para Jesus, nós fomos comprados a preço de sangue. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, Cristo vai fazer tatuagem? Não, então não é Cristo que está vivendo em nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo sem pecado, sem se contaminar com os povos. Amém? Não podemos deixar que as influências do mundo entrem na igreja. Temos que ser um povo santo. Amém? Amém. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Amém. Então que você possa meditar esse versículo, que você possa poder dizer: eu sou santo. Santo não é nada demais. Amém? Santo é separado. Certa vez perguntei a Deus: posso ser santo como Deus é santo? E daí aquela voz me ensinava de madrugada, falando: Lucas, claramente, se você quiser ouvir a voz de Deus, todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Amém? Basta você se consagrar, santificar a sua casa, santificar o seu corpo, a sua mente, suas palavras. E o Espírito Santo de Deus vai começar a falar no fundo do seu coração. Amém? Lucas, você pode ser santo como Deus é santo. A única coisa que você não pode ter de Deus, que o diabo queria, era sentar no trono de Deus e ter o poder de Deus. Isso nunca você vai poder. Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Mas a Bíblia fala: sede santos como Deus é santo. Aleluia. Sede santos como meu Pai é santo. Então eu não quero ser pecador. Se eu pecar ou cair amanhã e me arrepender, o sangue de Jesus me purifica. Mas não é por causa disso que eu vou ficar no pecado. Ah, beleza, vou cair hoje, amanhã eu me arrependo e tal. Mas aí se você peca e o diabo te mata naquele dia, já era. Lá em Ezequiel capítulo 3 ele fala: se o justo viver uma vida inteira na presença de Deus e no último dia ele pecar, é por isso que ele vai ser julgado. Mas porém, se o pecador viver uma vida inteira de pecado e no último dia ele se arrepender do seu pecado, então é por aquilo que ele vai ser julgado, porque no último dia ele foi justo, se arrependeu. Então, nós temos que ser santos todos os dias da nossa vida. Amém? Que o Senhor possa voltar, que Ele está voltando a qualquer hora, a qualquer momento, e possa nos pegar em santidade. Amém? Glória a Deus. Vamos passar a palavra ao pastor Paulo.